Mariana Azevedo costumava dizer que o nascimento de um filho era o instante em que a vida se reorganizava. Nada do que vinha antes permanecia inteiro depois. Ainda assim, ela jamais imaginou que o parto das próprias filhas seria também o dia em que tentariam apagar sua existência. O trabalho de parto começou de forma silenciosa, ainda de madrugada, em um hospital público de grande porte na cidade de São Paulo. As dores iniciais pareciam suportáveis, mas com o passar das horas tornaram-se longas, profundas, como se o corpo estivesse sendo forçado além de qualquer limite conhecido. Foram mais de 15 horas de contrações contínuas, exaustivas, enquanto Mariana alternava entre momentos de lucidez e lapsos de desespero. Durante todo esse tempo, ela buscava apoio no rosto do marido, Ricardo Azevedo. Esperava encontrar ali um sinal de cuidado, uma palavra firme, qualquer gesto que dissesse que não estava sozinha. Mas Ricardo permanecia distante, sentado no canto do quarto, com o telefone nas mãos, trocando mensagens e atendendo ligações como se estivesse em um dia comum de trabalho. Em alguns momentos, levantava-se para sair da sala, alegando resolver assuntos urgentes. Mariana percebeu, ainda entre as dores, que algo estava errado. Não era apenas o parto difícil, era o vazio emocional que começava a se revelar. Quando a hemorragia começou, Mariana sentiu antes mesmo que alguém dissesse qualquer coisa. Um calor intenso se espalhou por baixo de seu corpo, seguido de um súbito alvoroço na equipe médica. A expressão da enfermeira mudou, o botão de emergência foi acionado e o quarto se encheu de vozes que falavam ao mesmo tempo. Mariana ouviu termos técnicos que não compreendia. Sentiu mãos pressionando seu abdômen. Ouviu alguém dizer que ela estava perdendo muito sangue. O monitor cardíaco começou a falhar, o som irregular se transformando em um apito contínuo. Antes que a escuridão tomasse tudo, Mariana ouviu claramente a voz de Ricardo perguntar se o bebê estava bem. Ele não perguntou por ela. A consciência não se apagou, como Mariana imaginou que aconteceria. Em vez disso, ela despertou em um estado estranho, presa dentro do próprio corpo. Não conseguia mover os braços, as pernas, nem abrir os olhos. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Ouviu quando um médico anunciou o horário da morte, sentiu o lençol ser puxado sobre seu rosto e percebeu o frio de uma maca metálica quando foi levada para fora da sala. O caminho até o necrotério pareceu interminável. Mariana escutava o ranger das rodas, o som distante de passos, o murmúrio de vozes. Foi salva por acaso, quando um funcionário percebeu um pulso quase imperceptível. O diagnóstico veio horas depois, coma profundo com consciência preservada. Mariana podia ouvir tudo ao seu redor. Os dias seguintes se transformaram em um pesadelo silencioso. Imóvel, incapaz de reagir, Mariana passou a ouvir conversas que jamais deveriam ter sido ditas na presença de alguém vivo. Foi assim que ouviu a sogra, Dona Sônia Azevedo, perguntar friamente quanto tempo o hospital manteria uma pessoa naquela condição. Falou de custos, de protocolos, de prazos legais. Ricardo respondeu com frases vagas, dizendo que precisava resolver assuntos e fazer ligações. Em nenhuma palavra houve luto, dor ou esperança de recuperação. Mariana compreendeu, com uma clareza dolorosa, que já estavam seguindo em frente sem ela. Pouco depois, uma terceira voz começou a aparecer com frequência. Priscila Moreira, assistente de Ricardo, a mulher que Mariana suspeitava havia meses ser mais do que apenas uma funcionária. A intimidade entre eles era evidente. Priscila falava do bebê como se fosse seu, perguntava sobre horários, alimentação, documentos. Mariana ouviu quando decidiram mudar o nome escolhido por ela. A filha passou a ser chamada de Aurora, decisão tomada pela avó, ignorando completamente a vontade da mãe que ainda respirava. Enquanto isso, os pais de Mariana eram mantidos à distância.
Seus nomes foram retirados da lista de visitantes autorizados. Quando seu pai tentou ligar para o hospital, foi informado de que não podia falar com ninguém. Pouco depois, Dona Sônia ligou para eles e anunciou, com uma voz treinada para parecer triste, que Mariana havia morrido. Do outro lado da linha, seus pais choraram uma filha viva, organizaram um luto silencioso e acreditaram que jamais a veriam novamente. No 7º dia, Mariana ouviu enfermeiras comentarem que Priscila já havia se mudado para sua casa. Nesse período, Mariana passou a compreender com mais nitidez o mecanismo cruel que se formava ao seu redor. Não era apenas traição conjugal, mas uma operação silenciosa de apagamento. Dona Sônia organizava tudo com método, controlava visitas, orientava médicos sobre quem poderia receber informações e pressionava a equipe administrativa do hospital. Mariana ouvia conversas sobre documentos, autorizações, assinaturas feitas em seu nome. Cada palavra revelava o quanto sua ausência física havia sido interpretada como uma permissão para decidir em seu destino. O mais doloroso era perceber que Ricardo não apenas permitia, mas concordava com tudo. Ele falava pouco, mas nunca discordava. A cada decisão tomada sem ela, Mariana sentia que sua identidade era dissolvida em vida, como se estivesse sendo enterrada lentamente enquanto ainda respirava. Falavam de roupas trocadas, de objetos pessoais descartados, de fotografias retiradas das paredes. Houve uma pequena comemoração para apresentar o bebê a amigos e familiares. Enquanto Mariana permanecia em coma, outra mulher ocupava seu espaço, dormia em sua cama e embalava sua filha. No 20º dia, a situação atingiu um nível ainda mais cruel. Antes mesmo da revelação sobre a segunda bebê, Mariana já percebia sinais de que algo maior estava sendo escondido. Médicos conversavam em tom baixo ao lado de sua cama. Enfermeiras trocavam olhares desconfortáveis e havia um cuidado excessivo em evitar certas palavras perto dela. Mariana sentia o tempo passar de forma distorcida, contando os dias apenas pelas trocas de turno e pela intensidade das dores que ainda atravessavam seu corpo. Nesse silêncio forçado, ela começou a se apegar a uma única ideia. Precisava sobreviver, não por si mesma, mas pelos filhos. Mesmo imóvel, fez da escuta sua arma. Guardou cada frase, cada plano revelado, como quem junta provas invisíveis. Aquela espera não era passividade, era preparação. Um médico informou Ricardo que Mariana havia dado à luz gêmeas. A segunda bebê, Clara, estava internada na unidade neonatal desde o parto, em observação. A revelação causou pânico. Mariana ouviu, palavra por palavra, o plano que se formou naquele corredor. Manter apenas Aurora e vender Clara de forma ilegal, evitando perguntas e preservando a imagem do pai viúvo exemplar. O coração de Mariana disparou com tanta força que os alarmes do quarto soaram. Uma enfermeira percebeu a reação e desconfiou. O serviço social do hospital foi acionado. Na véspera do 30º dia, data em que os documentos para desligar os aparelhos já estavam prontos, algo mudou. Mariana conseguiu mover os dedos da mão direita. Depois, abriu os olhos. As primeiras palavras saíram fracas, mas claras. Quando Ricardo, Dona Sônia e Priscila entraram no quarto com os papéis em mãos, encontraram Mariana sentada na cama, consciente, olhando diretamente para eles. O choque foi imediato. Nenhum deles conseguiu disfarçar o pânico. Mariana contou tudo. Cada conversa ouvida, cada plano feito em silêncio. Falou da tentativa de venda da filha, da fraude, da mentira contada aos seus pais. A polícia foi chamada. Provas começaram a surgir. Registros de ligações, testemunhos de enfermeiras, imagens da casa captadas por câmeras que Mariana havia instalado meses antes, por precaução. Tudo se encaixava. Ricardo foi preso e perdeu definitivamente os direitos parentais.
Dona Sônia foi condenada como cúmplice. Priscila respondeu judicialmente por participação nos crimes. O seguro de vida foi bloqueado e destinado exclusivamente às filhas. Aurora e Clara voltaram para os braços da mãe. Meses depois, Mariana recomeçou a vida ao lado dos pais. Transformou a própria experiência em relato. Escreveu, falou, denunciou. Aprendeu que tentaram enterrá-la viva, mas esqueceram de uma verdade essencial. Mães não desaparecem. Elas resistem. Elas voltam. A lição que ficou não veio em forma de discurso, mas de existência. A verdade sempre encontra um caminho. Mesmo quando a voz está silenciada, a justiça pode tardar, mas alcança aqueles que constroem o mal com frieza. E o amor de uma mãe é uma força que nem a morte consegue calar. Se essa história te tocou, te fez refletir ou te revoltou, inscreva-se no canal e deixe seu like. Mais histórias reais de sobrevivência, verdade e recomeço ainda vão ser contadas.